Olá! Estamos aqui diretamente dos estúdios do Grupo Mais Expressão para um programa Mais Saúde. Nesse programa, conversaremos sobre uma doença que é muito atual, que é conhecida como a varíola dos macacos. Algo novo, algo que já havia em alguns continentes, mas que chegou até nós. Cientificamente, nós chamamos de monkeypox. Tá? Vocês vão ver nas literaturas, nos jornais, nas publicações como monkeypox. Afinal, que doença é essa? É uma varíola que não tem o mesmo impacto mortal que a varíola que atingiu o mundo na antiguidade. Tá? Muitas pessoas morreram, milhares de pessoas morreram por varíola, ok? E o vírus era o smallpox. O monkeypox e o smallpox são primos, tá? Só que esse vírus da varíola do macaco, ele não é tão grave, ele não gera problemas tão graves quanto o outro. A varíola smallpox foi erradicado do planeta em 1980. E como eu disse, esses vírus podiam ser considerados primos. Em Indaiatuba, nós tivemos, no dia 16 de junho, o relato de um caso positivo. Esse caso é considerado um caso importado, porque essa pessoa ela viajou para a Europa. E tivemos um segundo caso que foi contactante do primeiro caso. Mas como já foi trazido pela nossa secretária da Saúde, a senhora Graziella, enfim, essas pessoas ficaram isoladas, receberam todos os cuidados, a questão da equipe de saúde, a Secretaria da Saúde acompanhou plenamente esses casos e ambos tiveram uma boa saída. As pessoas ficaram muito bem e se curaram da doença, certo? Muito bem. Mas afinal, doutora, quais são os sinais e os sintomas dessa varíola da monkeypox? Na primeira fase, nós temos um quadro gripal, em que a pessoa sente dor de cabeça, quadro febril, dores pelo corpo, cansaço, calafrios. É um quadro gripal como qualquer outro. Mas já passada a primeira fase, vem uma segunda fase que ela é marcada por lesões na pele. Então, nós temos 5 estágios. Primeiramente, é uma mácula, é uma mancha. Depois, uma pápula, uma protuberância na pele. Depois, elas formam bolhas. Posteriormente, elas formam bolhas de pus, elas formam pústulas. E, ao final, elas formam crostas e caem, certo? Qual é a grande situação dessa fase das erupções cutâneas, das lesões na pele? É que nessa fase a doença ela é transmissível, certo? As pessoas que têm contato com essas lesões, elas fatalmente se contaminam, certo? Tanto é que, eu vou relembrá-los, que esses pacientes eles têm que ficar isolados e qualquer material que tiver contato com eles deve ser extremamente isolado, lavado, tudo separado, porque essas lesões elas transmitem para as outras pessoas, né? A partir, como eu falei, do 4º, 5º dia, as lesões elas aparecem. E como é que a gente pode... elas aparecem. Mas como é que a gente pode
suspeitado um caso desse, porque veja bem, era uma doença que a gente não conhecia, que até se conhecia, mas não era uma doença corrente. Então, assim, casos suspeitos, tá? Geralmente as pessoas vêm de regiões em que há um histórico dessa doença, tá? As pessoas vêm. São pessoas que começam com sintomas gripais e depois evoluem para lesões de pele, tá? Também a gente tem que ficar de olho em pessoas que do nada começam com lesões cutâneas, com lesões de pele, e aí você vai investigar, tiveram contato com pessoas com lesão de pele, pústulas, todas essas lesões que eu citei, pessoas que tiveram relações sexuais com esse tipo de pessoas, e esses sintomas, eles aparecem, todo esse quadro, ele aparece de 40 a 45 dias depois do contato. Então, não é uma doença que você se expõe e logo manifesta. Então, ela se torna um pouco mais complicada da gente lembrar dela. Então, a pessoa com esses sinais e sintomas, a gente faz o PCR. E como agir com essas pessoas? As pessoas esses pacientes têm que ficar em isolamento, como ficaram os nossos pacientes aqui. Todos os objetos devem ser higienizados, não entrar em contato com outras pessoas. E a partir do momento que todas as lesões forem embora, a pessoa é considerada curada, ok? Então, vamos lembrar, temos a varíola dos macacos, monkeypox, que é uma varíola não é tão letal quanto as outras, né? Salvo que eu gostaria também de fazer uma lembrança para vocês, pessoas com quadro de imunossupressão, ou seja, que a imunidade é muito baixa, diabéticos, pacientes positivos para HIV que não façam tratamentos, que têm sua imunidade baixa, podem ter complicação, crianças pequenas. Então, mas, em geral, a grande maioria das pessoas, elas têm um bom prognóstico, elas se curam e ficam bem. Ok? Eu tinha que trazer essas informações. Muito foi trazido pela Secretaria da Saúde, na pessoa da senhora Graziella, e essa é a orientação médica, tá bom? Um grande abraço. Se tiverem dúvidas, podem postar aqui embaixo e até sempre. Um grande abraço do Mais Saúde para você. Obrigada.